Fala aí, pessoal, Martelo de Guerra aqui para mais um vídeo com vocês. Dessa vez a gente vai fazer uma revisão do UFC Abu Dhabi desse final de semana, que foi um UFC bem interessante. Só para clarificar, aconteceu dia 26 aí, esse sábado de tarde aqui pro pessoal do Brasil, o que foi ótimo. E o card foi um card decente, não foi dos melhores, mas também não foi dos piores. Teve várias lutas que foram interessantes, algumas que não foram tanto. Mas eu vou fazer uma revisão do card, começando pelo evento principal até o preliminar inicial. Vamos começar direto com o main event, Robert Whittaker contra Reinier de Ridder. Reinier de Ridder, o Shed holandês, vai continuar avançando na divisão peso médio e ele vai continuar parecendo ruim. Ele pareceu ruim nessa luta, mas ele continua vencendo, é isso que importa. A gente sempre achava que o Dricus du Plessis parecia ruim, mas o cara continuava vencendo, e é isso que importa. O cara é campeão, hoje já defendeu o título 2 vezes. Eu tô falando que o Reinier de Ridder vai ser campeão e defender o título várias vezes? Não necessariamente, mas fica para sua interpretação se é isso que vai acontecer mesmo. Foi uma luta que no começo foi bem interessante. O primeiro round foi mais ou menos, foi pouco movimentado, foi basicamente o Whittaker usando o jab e entrando de vez em quando naquele blitz de karatê que ele faz para poder entrar e pegar o The Ridder, que estava bem lento. O The Ridder tem esse estilo meio de maratona, onde ele não vai rápido, mas ele consegue nessa velocidade aí pela luta inteira. Isso mostrou lá pelo quarto, quinto round. Mas nesse primeiro foi bem claro do Whittaker, venceu o round, deu os melhores golpes. Acho que o The Ridder conseguiu dar uma joelhada, alguns jabs, mas não foi algo tão relevante assim. No segundo round foi que o The Ridder começou realmente a acertar o timing certinho da entrada do blitz de karatê do Whittaker com a joelhada dele. Daí acabava machucando muito mais o Whittaker do que estava antes. Daí nesse round ele acertou várias, machucou o Whittaker e eventualmente ele empurrou o Whittaker contra a grade. O Whittaker já machucado, ele conseguiu dessa posição meio que derrubar o Whittaker. Não foi meio uma queda assim de wrestling, ou o Whittaker estava machucado, mas ele conseguiu derrubar o Whittaker no segundo round e daí ficou no chão, não tinha o que fazer. O The Ridder estava muito grande nessa luta. O cara estava parecendo meio pesado, o cara estava enorme. Mas daí o The Ridder derrubou no segundo e garantiu o round para ele. No terceiro, ele começou também bem rápido até demais. Contra o Whittaker, foi dando joelhada, tentando dar jab, e quando ele foi dar uma joelhada, o Whittaker deu o time certinho para dar um overhand que acertou diretamente no queixo do The Ridder, que caiu no chão, obviamente, e quase foi finalizado, chegou a ser finalizado. Eu não sei como é que ele aguentou aquele overhand, ainda bem que o Whittaker não tem tanto poder na mão, mas que overhand perfeito, que pegou certinho no queixo do Reinier de Ridder. Mas foi o round basicamente. O Whittaker bateu por cima um pouco, uns 30 segundos, 1 minuto. Eventualmente o Reinier de Ridder conseguiu levantar e depois quedar. E essa queda que ele conseguiu dar no terceiro round foi o que impediu o round de ser um 10-8 pro Whittaker. E daí teve a discussão sobre qual round que era o mais controverso. Para mim o quarto round foi bem claro pro Reinier de Ridder. Foi bem claro, ele venceu. O quinto que eu tava um pouco de dúvida, mas reassistindo a luta eu também dei pro Reinier de Ridder. Eu acho que ele venceu essa luta justo. No quarto e no quinto ele basicamente usou do clinch, ele tentava dar as quedas e daí quando não conseguia ele empurrava o Whittaker pra grade, segurava lá, dava uns soquinhos, umas joelhadas. Mas bem claro essa luta pro The Ridder, eu achei. Mas um argumento pro Whittaker não é absurdo, tanto que foi decisão dividida. Mas ótima vitória por Reinier de Ridder, mesmo não tendo vencido de maneira super dominante. Foi uma boa vitória para mostrar contra um cara que era ex-campeão da categoria e top 5. Agora o Reinier de Ridder vai entrar no top 5. Não sei se ele vai entrar na quinta ou na quarta posição, mas vai ser mais ou menos isso. O co-main event foi o Petr Yan contra o Marcos Magny, que foi basicamente o que todo mundo estava esperando. O Marcos Magny estava invicto no UFC, mas só que o cara não é do nível do Petr Yan. Ele acabou perdendo o primeiro round, o Petr Yan, no caso, acabou perdendo o primeiro round por causa do Magny, que estava num ritmo mais absurdo nesse primeiro, tentando acertar os socos. Mas, eventualmente, o Petr Yan foi lá, baixou os dados, viu os padrões do Marcos Magny e começou a acertar basicamente tudo que ele queria. No segundo e no terceiro foi um baile do Petr Yan.
Não foi muito difícil a luta, foi basicamente o que a gente esperava. Boa vitória pro Petranian, mas eu não acho que essa luta coloque ele, aumente muito a minha expectativa para a luta dele contra o Merab, que eu acho que ele merece lutar contra o Merab agora. Já tá com 3 vitórias consecutivas contra o Davidson, contra o Marcos Magui e também uma contra o Song Yadong. Song Yadong, Figueiredo e o Marcos Magui. Mas se a UFC achar melhor não fazer ele contra o Merab ainda, porque o Merab venceu ele muito, muito dominante, podia fazer uma revanche dele contra o Sean O'Malley, já que o Sean O'Malley tá vindo de derrota também, né? Pode ser uma boa luta para eles. Próxima luta, Chara Bullet contra Marc-André Barriault. Essa luta ela entregou bem mais do que eu esperava em termos de entretenimento. O Chara Bullet entregou um pouco menos do que eu esperava em questão de performance, porque ele, no primeiro round e no terceiro round ele fez o que eu esperava. Ele basicamente usou o striking dele, os chutes dele muito bons, os socos também muito bons, sem muito poder. Ele tem, principalmente nos socos, ele não tem muito poder, a não ser que ele consiga acertar um giratório duplo, que nem ele fez contra o Arman Petrosyan, ele não consegue nocautear alguém não. Mas no segundo round, o Marc-André acertou um socão tão bem dado, mas tão bem dado, quebrou o nariz do cara, deixou o cara mais feio do que ele já era. E aquele round eu vi pro Marc-André. Mesmo o Chara Bullet mais pro final do round ter dominado, eu acho que o fato do Marc-André ter conseguido quebrar o nariz do Chara Bullet e deixado ele bem assim, grog, eu acho que deu round pra ele, mas vitória clara, mesmo que esse round aí seja dado pro Marc-André, os juízes deram para o Chara Bullet. Mesmo esse round pro Marc-André foi bem claro uma vitória pro Chara Bullet, que ele tem que ser isso, ele tem que ser um lutador que luta lá em Abu Dhabi, que luta lá nessas Arábia aí, e faz luta divertida. Eu acho que esse é basicamente o teto dele. Ele não vai conseguir chegar muito mais longe que isso, porque se o cara tá apanhando um pouco pro Marc-André Barriault, não sei se ele é nível ranqueado. Mas tá tudo certo, pode continuar fazendo isso aí, que tá divertido. Próxima luta, Azo Amabaev contra José Ochoa. José Ochoa treina na shootbox, mostrou o QI de luta da shootbox e perdeu. E basicamente foi isso. Próxima luta, Nikita Krylov contra Bogdan Guskov. Bogdan Guskov continua subindo de alguma maneira a categoria. O cara não é muito bom assim, mas agora ele venceu do Nikita Krylov, que estava no top 10. Venceu por nocaute no primeiro round. Um pouco demorou mais do que o Reyes, se eu não me engano. O Reyes nocauteou mais rápido e mais bonito também. Mas, basicamente, o Nikita Krylov ele só se dá bem contra o oponente que não tem tanto poder assim pra nocautear ele. Tipo, o Glover contra o Magomed, ele teve lutas bem competitivas. Mas, daí foi lutar contra o Reyes e o Guskov. Foi nocauteado. Basicamente, o cara ele tem um estilo muito, muito não ortodoxo e ele não tem o queixo, eu acho, pra aguentar esse estilo dele. O Jiri Prochazka tem esse estilo, mas ele agora tem uma defesa um pouco melhor, é mais evasivo, e basicamente ele consegue, com essas maneiras, ele tem o queixo muito bom também, ele consegue ter esse estilo bem diferente, bem selvagem, mas o Nikita Krylov não tem isso, acho que ele não tem essa velocidade, essa lateralidade que o Jiri tem. Foi nocauteado. Muito bom pro Bogdan. Bogdan acho que já tá numa sequência de 4 ou 5 vitórias. E o cara vai ser top 10 agora do UFC. A única luta que ele perdeu foi a primeira, que foi... Ele perdeu por submissão pro Volkan Ozdemir. Não sei como é que ele perdeu por submissão para o Volkan Ozdemir, mas perdeu. Eu acho que se eles lutassem hoje, a luta seria bem mais próxima. Mas é isso. Agora vamos pro card preliminar. Card preliminar aí, ó. Bryce Mitchell contra Said Nurmagomedov. Bryce Mitchell fez o Nurmagomedov pra cima do Said Nurmagomedov. Ele usou aquele estilo do Khabib. No primeiro round ele foi machucado por um joelho de entrada, numa das entradas de queda dele. E ele foi pro chão, estava meio grog, mas sobreviveu. E no segundo e terceiro, não teve o que fazer. O Said já tem essa fama bem merecida de perder o gás meio rápido. Tipo, é só no primeiro round que ele tem aquele ímpeto, aquela força, aquela velocidade. No segundo e terceiro não teve o que ele fazer. O Bryce Mitchell usou wrestling, conseguiu segurar no chão, deu um pouquinho de ground and pound, só o suficiente para o juiz não fazer eles levantarem. Mas boa vitória para o Bryce Mitchell. Não tem do que reclamar essa performance não. Uma performance que era o que eu esperava do Bryce Mitchell. Pelo menos agora ele volta para a coluna de vitórias. Parabéns para ele. Boa vitória para ele.
Próxima luta, Muslim Salikov contra Carlos Leal. Carlos Leal lutou com o QI 83. Aparentemente ele é o brasileiro médio, QI 83, que foi pra cima do Muslim Salikov com a mão pra baixo, sem se mover, basicamente agindo como um saco de pancadas. Parabéns pra ele. Mas o Muslim Salikov nocauteou ele, primeiro minuto, brutal. O cara caiu duro no chão, o cara caiu frio já no chão. E é isso, o Muslim Salikov nocauteia o Carlos Leal. Parabéns para o Muslim Salikov. Dave Grant ganha de novo, ele continua ganhando. O Dave Grant, ele é meio subestimado no peso galo. Era para ele estar ranqueado, na minha opinião. As lutas que ele perdeu recentemente, não recentemente, porque ele não luta com muita frequência, mas, por exemplo, em 2024, que foi ano passado, ele venceu só do Ramon Taveras. Em 2023 ele lutou 2 vezes. Ele venceu do Rafael Assunção e perdeu pro Daniel Marcos. Eu acho que o Daniel Marcos perdeu aquela luta. Eu acho que o Dave Grant venceu. E daí em 2022... 2022 não. Foi 2021 que ele perdeu pro Yanez. Foi 2021 que ele perdeu pro Yanez, que eu acho que ele venceu também. Eu acho que a única derrota de verdade que ele teve nos últimos anos foi em 2021 pro Marlon Vera. De resto, eu acho que o Dave Grant venceu tudo. Era pra ele ser tipo um top 11, top 12 da categoria. Mas pela falta de atividade, pelos juízes não cooperarem com ele, ele tá nessa situação. Mas boa vitória dele pra cima do Demon Blackshear. Não foi a luta mais assim legal e divertida, mas boa vitória. Amanda Ribas contra Tabata Ricci. Eu não sei como é que a Amanda Ribas conseguiu ser nocauteada por alguém de 1,55, com um alcance de 1,55, mas é meio impressionante. A Tabata Ricci, eu não lembro dela ter nocauteado ninguém. Mas ela continua subindo na categoria, é bom pra ela, as duas brasileiras, então não importa. Próxima luta, Ibn Aslan contra Billy Lekana. Luta chata. E muito triste pro MMA da Turquia, que agora, basicamente o prospecto deles meio que acabou no meio pesado, porque já perdeu acabou de perder pro Billy Lekana. Billy Lekana, que a única luta do UFC tinha sido contra o Bogdan, e tinha perdido pro Bogdan Guskov. E ele também perdeu pro Ion Cutelaba, o que não é dos melhores. Basicamente o cara não tá representando muito bem a Turquia, tá numa sequência de 2 derrotas aí, infelizmente pra ele, mas quem sabe na próxima ele consegue voltar. Eu acho que faltou ímpeto, faltou agressão nessa luta, não foi muito divertido. Steven Yeun contra Mohamed Aya foi a luta, acho que mais legal do card. Ficou até meio feio a cara do Mohamed Aya no final. Se eu estivesse assistindo com a minha família ia realmente me julgar por assistir um esporte desse. Mas acho que foi o recorde de knockdowns numa luta, foi coisa de 8 knockdowns que o Steven Yeun deu. Mohamed Aya também derrubou o Steven Yeun no segundo round, foi muito massa. Basicamente o Yeun tava em controle basicamente o tempo todo, tirando o momento que ele foi derrubado, mas ele se recuperou rápido. Foi muito legal, ótima luta. Mohamed Aya, ele é bem ruinzinho, ele só tá aí porque ele é dos Emirados Árabes, mas deixa ele no UFC. Depois dessa luta aí, pode deixar ele mais uma lutinha aí pra ganhar um dinheirinho. Não, foi boa luta. E pra terminar, a primeira luta do card, que foi bem decepcionante, foi a do Marcos Buchecha contra o Martin Buday. Não quero nem comentar muito, mas o Marcos Buchecha não mostrou nada de jiu-jitsu. Não necessariamente de jiu-jitsu, mas o wrestling dele foi podre. O Martin Buday conseguiu vencer dele claramente. E o Marcos Buchecha agora tem que ir pro Daguestão 3 anos e send him to 3 years Dagestan and forget, brother. Porque depois de uma dessa, cara, que falta de wrestling, que falta de cardio. O cara tava um shape bom, eu pensei que ele ia ter cardio pra durar pelo menos até o segundo round. Mas no segundo ele já tava morrendo, foi uma luta muito feia. E mais um prospecto brasileiro que perde. Fazer o quê? Mas é isso, galera. Esse foi o card desse final de semana. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Se você se você não deu o like ainda, dá o like, se inscreve. E até o próximo. Falou!